E se fosse possível dar um turbo na capacidade de cura do nosso próprio corpo? Para as coisas de ficção científica, né? Mas não é. A medicina regenerativa faz exatamente isso, usando componentes do nosso próprio sangue para acelerar a recuperação. Hoje, a gente vai mergulhar nessa tecnologia e desvendar como funcionam os tais concentrados de plaquetas. Bom, para entender essa história, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos conhecer quem são esses heróis da cura que a gente tem no corpo. Depois, como a ciência consegue concentrar todo esse poder. Aí, vamos passar pelas duas gerações dessa técnica, o PRP e o LPRF, e fechar com o grande desafio que essa área enfrenta hoje. Vamos lá? Ok, então para a gente entender como turbinar a cura, o primeiro passo é conhecer a equipe de elite do nosso sangue, os verdadeiros socorristas microscópicos. E a estrela dessa equipe é a plaqueta. Muita gente acha que ela só serve para estancar o sangue, para formar a casquinha do machucado, sabe? Mas, na verdade, ela é muito mais que isso. Pense nela como uma pequena cápsula cheia de sinais biológicos poderosíssimos, só esperando o momento certo para entrar em ação. E olha só o que elas fazem. Sim, elas formam o coágulo, o primeiro ponto. Mas o show de verdade começa depois. Elas liberam mais de 300 moléculas diferentes. São como despachantes de uma central de emergência. Elas mandam sinais químicos que recrutam as células de defesa, liberam os fatores de crescimento que vão reconstruir o tecido e, ainda por cima, controlam a inflamação. É uma verdadeira orquestra e as plaquetas são as maestras. E aí vem a grande sacada. Se essas plaquetas são tão poderosas, o que aconteceria se a gente pudesse juntar um monte delas e colocar exatamente onde a lesão aconteceu? É exatamente essa a lógica por trás dos concentrados de plaquetas autólogos, os APCs. A ideia é bem direta. A gente coleta o sangue da própria pessoa, coloca numa centrífuga para separar tudo e pegar só a parte super rica em plaquetas. O resultado é um tipo de coquetel de cura super concentrado que é aplicado de volta no local da lesão. O objetivo é dar um empurrãozão no processo de reparo natural do corpo. Vamos então para a primeira tentativa de fazer isso, a primeira geração, o famoso plasma rico em plaquetas, ou simplesmente PRP. Esse processo foi sem dúvida revolucionário. Só que ele tinha algumas etapas que, digamos que não eram 100% naturais. Primeiro, era preciso usar um anticoagulante para impedir que o sangue coagulasse no tubo. E no final, adicionavam um ativador químico para forçar as plaquetas a liberarem tudo de uma vez. Esses aditivos podiam acabar interferindo no processo de cura, que é super delicado. E essa citação resume bem a questão. Foram exatamente essas limitações, essa necessidade de usar química externa, que levaram os cientistas a pensar: será que não tem um jeito melhor, um jeito mais natural de fazer isso? E a resposta para essa pergunta nos leva direto para a segunda geração, a fibrina rica em leucócitos e plaquetas, ou LPRF. A ideia aqui era justamente superar os desafios do PRP. E olha a beleza da simplicidade. No LPRF, o sangue é coletado e vai direto para a centrífuga, sem aditivos, sem anticoagulante, sem ativador, sem nada. É uma única centrifugação. Isso deixa a coagulação acontecer naturalmente dentro do tubo, do jeito que o corpo faria. E quando a gente coloca um do lado do outro, a diferença fica gritante. O LPRF, por ser mais natural, cria uma rede de fibrina muito mais densa, como se fosse um andaime biológico. E o pulo do gato está aqui. Enquanto o PRP libera tudo de uma vez, numa explosão, o LPRF libera os fatores de crescimento aos pouquinhos, ao longo de 7 a 10 dias. É uma liberação lenta e sustentada, que imita muito melhor o ritmo da cura natural do nosso corpo. Ok, a tecnologia evoluiu, ficou mais inteligente, mas com essa inovação toda surgiu um problemão, uma baita falta de padronização, uma verdadeira torre de Babel. E essa imagem aqui, ela mostra perfeitamente a confusão. Em menos de uma década, surgiram dezenas de sistemas de classificação diferentes. Cada pesquisador usava um critério, um nome, uma sigla. Na prática, é como se cada um falasse uma língua diferente, tornando quase impossível comparar os estudos e saber o que funciona melhor. E o resultado disso é o que a gente vê até hoje, uma confusão danada. Um estudo diz que funciona, outro diz que não. E muitas vezes a diferença está só na receita de como o concentrado foi preparado. Sem o padrão, a ciência simplesmente não consegue avançar de forma sólida. Então, o caminho para o futuro passa obrigatoriamente pela padronização. É crucial que todo e qualquer estudo detalhe exatamente esses pontos. Qual foi a concentração de plaquetas? E a força da centrífuga? Qual tubo foi usado? Cada detalhe importa.
Só assim a gente vai poder comparar banana com banana e realmente entender o potencial dessa tecnologia. E a reflexão que fica é essa. A gente já descobriu que tem um poder de cura incrível dentro do nosso próprio sangue. A tecnologia para acessar isso está cada vez mais avançada. O grande desafio agora é fazer com que o rigor científico caminhe junto com a inovação para que todo esse potencial seja usado do jeito mais seguro, eficaz e consistente